Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Hebreus 11, a partir do versículo 1 diz assim: a essência e o sentido da fé, né? Então ali no versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Aqui no versículo 6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Então, olha o que fala aqui: a essência e o sentido da fé. Deus, ele criou tudo. O universo, ele falou. Através da sua palavra, ele criou todas as coisas. Tudo foi gerado através das suas palavras. Então, eu preciso compreender o seguinte, que eu não posso não ver Deus com os meus olhos físicos, tocar, mas eu sinto Deus. Como? Através do Espírito Santo que habita em mim. Quando eu sinto o vento bater no meu rosto, quando eu encho os meus pulmões de ar, eu sei que ele existe. Porque a palavra diz que ele falou: e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E ele soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Ele nos deu a vida. Então ele nos gerou. Então nós sabemos que ele é o ser supremo, criador de todas as coisas, o único digno de receber louvor, adoração, honra, glória e mais ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que a palavra diz aqui, a fé é a certeza. A certeza é algo concreto. Eu sei que eu vou receber. Eu tenho certeza de algo. Você já viu uma criança? Quando você fala para uma criança que você vai dar um presente para ela, ela fica declarando o tempo inteiro que ela vai ganhar. É? Você já viu uma criança dizer assim: não, eu não vou ganhar? Não. Por que Jesus disse que o reino dos céus, para entrar nele, nós precisamos ser como uma criança? Porque a criança, ela tem uma fé, gente. Quando você diz para ela assim: a tia vai te dar um presente, uma boneca, um exemplo, um carrinho. Sempre que entrar uma pessoa na casa, vir visitar, na escola, ela vai falar: a minha tia vai me dar um carrinho. A minha tia disse que vai me dar uma boneca. E toda vez que ela te vê, ela vai te cobrar. Ela vai pedir. Porque o que pede, recebe. Mas ela crê quando você fala, ela tem a certeza concreta, convicta que você vai dar aquele presente para ela. Ela não diz: não, eu acho que a tia não vai me trazer. Não. A criança fica ali, ó, firme, até ela ganhar. Até ela ganhar. Ela fica igual aquela viúva atrás do juiz iníquo. Quando é que o senhor vai julgar minha causa? Até ela ganhar. Então a criança, ela não retrocede. E outra, a criança tem um coração puro.
Então nós precisamos ter a certeza, a convicção de que aquilo que eu pedi, eu vou receber em oração, crendo, eu preciso crer. E a palavra diz aqui que quando sem fé é impossível agradar a Deus. E, portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real, que ele existe, que ele é galardoador, que ele é recompensador daqueles que o buscam, depende da sua tradução. E todos quantos se consagram a ele são recompensados. Toda aquela pessoa que buscar a Deus, a fé que agrada a Deus, é a fé em sua pessoa santa, excelsa. A fé, gente, ela é uma força muito grande. Ela expressa o Deus que nós servimos. Quando eu chamo à existência aquilo que eu não vi ainda, mas que eu vou confessando. Em nome de Jesus, o Senhor já proveu e já me deu a minha casa. O Senhor já proveu isso. O Senhor já me deu, muito obrigada. É igual aquele pai que ele tinha um filho. O filhinho não andava. Todos os dias aquele homem, ele abria a porta do quarto do filho, e isso ele fez por anos. Não foram 2 meses, nem 3 meses, não. Foram por anos ele fez isso. Ele abria a porta do quarto todos os dias, ele via o filhinho dele no berço e ele declarava: Senhor, muito obrigado porque o meu filho está em pé, o meu filho está caminhando. Até que um dia ele abriu a porta e o menino estava caminhando realmente no berço. Por quê? Porque ele não creu no que os olhos naturais estavam vendo. Ele via o menino ali em cima da cama, sem caminhar, mas pela fé ele via o filho dele de pé caminhando. Isso é a fé, é crer no impossível, é crer que Deus vai fazer aquilo que eu quero, mas não é da noite para o dia. As coisas no mundo espiritual, elas são diferentes. Nós precisamos entender que o nosso tempo o tempo de Deus é diferente do nosso. A Bíblia diz que um dia para Deus equivale a 1000 anos. Para nós, a gente quer tudo para ontem. Você já imaginou aqui o Noé? Num tempo em que não chovia. O Noé levou, gente, se não me falha a memória, 120 anos para construir a arca. Ele ficou ali, ele derrubou a árvore. Deus passou todas as medidas para ele, não chovia. Ele levou aqueles anos todos construindo aquela arca, as pessoas zombavam dele, riam dele, mas pela fé, ele creu no que Deus disse. Ele obedeceu. A família dele foi salva. Os outros todos foram condenados pela fé daquele homem, porque ele era o único justo que tinha ali. Deus chamou ele e disse: Noé, você vai construir uma arca. O Noé podia ter dito: Senhor, mas não chove. Não. Ele não questionou, ele obedeceu. E muitas vezes perdemos bênçãos, milagres de acontecer na nossa vida por questionamentos, dúvidas. A dúvida. Na dúvida, Deus não opera. Então não deixe dúvida entrar no teu coração. Você sabe por que Deus ele aceitou a oferta de Abel? Porque Abel, ele ofereceu o melhor e pela fé. O outro, o Caim, ele ofereceu de qualquer jeito, como se fosse um ritual. Eu tenho que dar para Deus isso aqui. Foi lá, pegou qualquer verdura, qualquer coisa. Ele era um agricultor. Ao invés de ele pegar as melhores
hortaliças, verduras, frutas, enfim, aquilo que ele produziu ali, que ele plantou, porque foi Deus que concedeu a graça daquilo germinar. Ele, em vez de dar o melhor, ele pegou qualquer coisa, ele deu uma oferta. Enquanto Abel deu a oferta. Não foi qualquer coisa. Porque nós precisamos entender que Deus não é qualquer um. Você gosta de ganhar qualquer coisa? Ah, vou levar isso aqui para o fulano. Você gostaria? Não. A palavra diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. No momento que você coloca a tua fé em ação, você pede algo para Deus, ele faz muito além daquilo que você pediu. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu pedi e Deus fez muito mais do que eu imaginava e do que eu pensava, porque ele é assim. E a gente precisa crer que ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam, ele dá recompensa. Quando você busca ele de todo o coração, quando você entende que ele é o Senhor, de que ele te formou, de que ele fez todas as coisas, ele nos deu tudo pronto. Deus, ele nos deu o melhor desde o início da fundação do mundo. Mas o homem consegue destruir. Se a gente for olhar as coisas que estão acontecendo hoje no mundo, fenômenos, como eu conversava com meu esposo, eu disse, na nossa época da infância, não existia Laninho, El Ninho, essas coisas, não tinha. As estações, elas eram perfeitas, todas sincronizadas no tempo certo. Não tinha isso, por quê? Porque o rio corria o seu curso, o mar estava no lugar dele, ninguém foi lá mexer na areia lá do fundo, ninguém foi lá tirar areia de dentro dele, alargar, expandir orlas, só faltar construir o prédio lá dentro do mar. Então o homem sofre as consequências do que ele fez. Destruíram a camada de ozônio com tanta poluição. Só se preocuparam em ganhar, mas nunca se preocuparam em colocar filtros, em cuidar. Olha o lixo. É tão triste quando a gente vê uma chuva. Quando passa na televisão ali as notícias, os alagamentos, gente, é lixo boiando para tudo que é lado, é bueiro trancado. Por que isso? A culpa é de quem? Nossa, não é dele. Então eu preciso entender que Deus fez tudo perfeitamente. Tanto que o plano de salvação ele é perfeito. Jesus morreu naquela cruz, ele nos deu a cura, a libertação, a prosperidade. Ele nos deu uma vida e uma vida em abundância. Não foi em escassez. Ele nos deu tudo. E ele nos dá tudo. Quando nós nos aproximamos, quando nós cremos e conforme aquilo que nós falamos. Tudo é gerado através do que nós falamos, gente. Nós precisamos ter esta convicção. Eu creio naquilo que eu falo, naquilo que eu acredito. Se eu disser Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Eu posso estar passando por uma luta terrível, mas Deus é bom, Ele é comigo, Ele cuida de mim. Ele está comigo. Ele está no controle da minha vida. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, que era Jesus, nos momentos de dificuldade, ele sempre se achegava, todos os dias ele ia orar, ele ia buscar, ele se achegava a Deus. Quantas pessoas não oram, não colocam um louvor,
Nem sequer quando abrem os olhos elas são capazes de dizer: Senhor, meu Deus, gratidão por mais um dia, obrigada por tudo. Nada ela fala. Mas quando o sapato aperta, ela lembra de Deus. Ainda tem alguns que têm a audácia de dizer: onde é que está Deus que não está vendo o que eu estou passando? Fazem isso. Eu já escutei isso. E é muito triste. Aonde está Deus? No lugar de sempre, Ele é Deus, no trono. A palavra diz que se eu me achegar a Ele, Ele vai se achegar a mim. Se eu buscar, eu vou encontrar. Se eu pedir, eu vou receber. Se eu bater, a porta vai se abrir. Mas é eu que tenho que me achegar a Ele. Ele é Deus. Ele não precisa de mim, eu preciso dele. Só que o ser humano, ele acha que Deus tem que estar ali o tempo todo. Ai, meu filhinho, você precisa de quê? Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa buscar, glorificar, adorar. Não importa a situação. Louve. Louve a Deus. Louve a Deus. O Jó, por mais difícil que foi a situação que aquele homem viveu, ele não culpou a Deus. Ele não culpou a Deus em nenhum momento. Ele foi exaltado. Ele sofreu. Porque Jó, ele abriu a porta do medo. A legalidade ele entregou nas mãos de Satanás. Mas Deus conhecia o coração dele. Tanto que Deus disse para Satanás: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e que se desvia do mal. E Deus sabia que Jó não ia murmurar contra ele, não ia blasfemar. Quando a mulher dele disse: amaldiçoe esse teu Deus e morre, ele disse: louca, como uma louca você fala. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Se eu recebi o bom de Deus, por que eu não vou receber o mal? Jó falou dessa maneira. Ele não se voltou contra Deus. Ele perdeu tudo em questão de segundos, não sei porque a Bíblia não relata. Mas aquele homem perdeu 7 filhos. 7, numa pegada só. Você já pensou o que é isso? Ele perdeu animais, servos, tudo. Ele só não perdeu a sua saúde. Ele só não perdeu a sua vida, a sua integridade com Deus. E Deus honrou ele. Ele recebeu tudo duplamente. Mas ele superou a dor. Ele aprendeu. A palavra diz que ele falou: eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos podem te ver. Hoje os meus olhos te veem. Jó disse: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Você sabe por que muitas pessoas não recebem a bênção, o milagre? Porque elas não ficam firmes. Elas retrocedem. Ser-te-á firme. Seja firme, convicto daquilo que você determinou. Determinou a tua cura. Senhor, eu já estou curado pelas feridas de Jesus. Isso é uma mentira de Satanás. Esse diagnóstico não me pertence. Eu já estou curado, sarado. É isso que você tem que fazer. Quando eu fui para a igreja, quando eu conheci a palavra, eu cheguei lá com muitas enfermidades. Uma delas era um problema que eu tinha no braço. Quando eu ouvi aquela palavra naquela tarde, eu nunca me esqueço, uma sexta-feira à tarde, que o pastor pregou, eu estava de folga. Ele pregou e disse: pelas feridas de Jesus você já foi curado, isso aí não é teu, não aceita essa mentira do diabo. Eu tomei posse daquela palavra. No momento em que nós fomos orar, eu coloquei a mão no meu braço esquerdo e eu disse:
aqui não é o teu lugar. Eu te dou uma ordem, espírito de enfermidade, sai do meu braço agora em nome de Jesus, porque eu já fui curada, já fui sarada. O meu braço começou a queimar como fogo. Parecia que alguém tinha jogado fogo. Nunca mais. Porque eu entendi que aquilo não era meu. E quantas pessoas têm tomado posse de enfermidade? Quantas pessoas eu ouço dizendo a minha sinusite, a minha rinite, o meu isso, o minha aquilo. Isso não é teu. Entenda que isso não te pertence. Por mais que ele persista ficar ali, colocar um sintoma para que você fique dizendo, tá doendo, tá assim, né? Não. É uma mentira tua. Eu já estou curado em nome de Jesus. Então você precisa tomar posse daquilo que é seu através da palavra. Você precisa crer. Você precisa determinar aquilo que você quer e não retroceder, ficar firme. Se você pediu algo para Deus, creia que Ele é recompensador. Você vai receber a tua recompensa no momento certo. Porque Deus, Ele quer que tudo seja bênção na nossa vida e não maldição. Ele entrega as coisas no momento certo, no momento oportuno. É isso que Deus faz. Ele não demora, Ele não se atrasa, Ele sabe a hora certa, o momento certo, o minuto certo, o segundo certo. E nós apenas devemos crer, confiar e esperar, perseverar, para que a gente venha receber o nosso milagre. Confessando todos os dias, Senhor, muito obrigado. Se você já orou, não peça mais, só agradeça. Senhor, muito obrigado pelo meu emprego. Muito obrigado porque o Senhor já me deu tal emprego, assim, assim, assim. Ele é meu. O Senhor já abriu a porta lá naquela empresa. Eu vou trabalhar lá. Eu nunca me esqueço que um dia o meu pastor, quando eu estava na igreja lá em Lajeado, um dia ele disse assim, que quando ele ainda trabalhava, ele ainda não era pastor, ele disse que onde ele morava, ele queria trabalhar, ele tinha feito currículos, mas ele tinha o desejo de trabalhar em 5 lugares apenas. Ele fez somente 5 currículos, ele orou, levou na igreja, pediu para o pastor orar, consagrou, ele orou também. E ele disse, Senhor, eu vou entregar esses currículos em tal, tal, tal e tal empresa. Em uma delas o Senhor vai abrir uma porta para mim, porque é em uma dessas 5 que eu tenho vontade de trabalhar. Ele não saiu, gente, de ponta a ponta da cidade entregando o currículo, não. Ele determinou em tais lugares que ele tinha desejo de trabalhar. E Deus abriu a porta em uma daquelas empresas que ele havia pedido. Por quê? Porque ele creu, ele foi ousado na fé. Ele podia ter dito, Senhor, ele podia ter feito um 100 currículo, ter enviado mais não sei quantos por e-mail e ter dito, Senhor, eu vou largar currículo na cidade toda, tu vai abrir uma porta para mim? Vai. Mas ele especificou. Eu tenho vontade de trabalhar nesse ou naquele. Ele fez só 5 currículos e ele entregou. E ele ainda disse que quando ele foi chamado na loja, a pessoa que chamou ele disse, olha, eu não sei nem por que eu te chamei. Porque aqui tem currículos de pessoas muito mais qualificadas do que você. Haviam pessoas até mesmo com curso superior e ele não tinha. Mas quem fez? Deus. Deus fez com que aquele homem pegasse aquele currículo e achasse graça aos olhos dele. E disse, vou chamar esse aqui. Não sei porquê, mas gostei dele, vou chamar. E é assim que Deus faz. Você pode até não ter um curso superior, mas no momento em que Deus disse, tu vai trabalhar aqui, tu vai. Então é assim que você tem que crer. É assim que
você tem que determinar aquilo que você quer. Determina e fica firme, como Jó disse. Não retroceda. E a luz vai brilhar. Então que você guarde esta palavra no teu coração. Não retroceda, fique firme. E você vai ver a luz brilhando. Você vai ver Deus abrindo aquela porta para você de emprego. E você não tem que viver na escassez, na miséria. Não, você tem que dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Não é algumas, é todas. Nada vai me faltar. Davi disse: eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. E eu vou emprestar e não vou tomar nada emprestado. É isso que você tem que dizer. Então eu quero orar com você, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam edificadas, abençoadas, que elas exerçam a sua fé. Que elas se aproximem de ti com certeza concreta, convicta de que elas vão ser abençoadas, recompensadas, de que o Senhor já proveu o milagre para a vida dela, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo nosso estado, nós oramos pelo nosso país, pedindo a tua bênção, Pai. E eu sei que a tua misericórdia se renova cada manhã, e por causa dela nós não somos consumidos. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade conosco, pela provisão, por nos guardar o nosso povo e todos os nossos irmãos, Pai, que estão no mundo padecendo, sofrendo, precisando de algo, e o Senhor alcança cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.